Até agora, então, nós trabalhamos com escoamentos bidimensionais em superfícies aproximando por superfícies planas, né? Isso pode acontecer quando o diâmetro, o espaçamento do fluido que a gente está trabalhando é um espaçamento muito pequeno. Nós vimos como esse fluido se comporta quando ele está se movimentando ao longo do eixo X, quando ele está se movimentando ao longo do eixo Y de duas placas e quando uma das superfícies da placa é livre e na vertical. Agora, então, nós vamos considerar como que esse escoamento se comporta quando a gente está trabalhando com tubos. Só que nos tubos nós precisamos ter o cuidado, então, que o tubo ele tem um diâmetro muito largo e ele não está preenchido por outro material. Então, aquela aproximação de uma camada muito pequena próxima da superfície, a gente não pode trabalhar apenas com ela naquela região. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com um volume diferencial que vai fazer toda essa volta ao longo da circunferência desse meu tubo. E já que a gente está trabalhando com tubos, é sempre mais conveniente a gente, em vez de definir as coordenadas x, y e z, a gente pode definir as coordenadas x, θ e r, tá? Onde θ é esse ângulo aqui e r é o raio, é o eixo axial, e o x vai ser aí o sentido do escoamento do tubo, tá? Pode ser x, pode ser z, aí depende como que a gente vai estar definindo. E aí nós podemos analisar as equações de momento, tá? E a gente vai obter então que para um fluxo em regime permanente completamente desenvolvido na horizontal, a gente pode eliminar as forças de campo. A gente também, como o regime é permanente, vai eliminar aquela nossa derivada temporal, e como o nosso fluxo é completamente desenvolvido, a gente também vai eliminar o nosso lado esquerdo da nossa força de superfície, assim como a gente fez nos outros problemas, tá? E então, nesse problema, quando a gente aplicar nossas equações de conservação de movimento, a gente vai ter que as nossas forças de superfície vão ser iguais a zero, tá? Como a gente já fez várias vezes isso, eu não vou escrever aqui para vocês, eu vou simplesmente indicar assim, tá? Mas vocês podem utilizar a mesma metodologia que a gente estava fazendo para vocês terem que chegar no mesmo resultado. Tá? Então, as forças de superfície vão ser iguais a zero e vamos analisar, então, quem que são essas forças de superfície. Na verdade, é o somatório das forças de superfície, eles têm que ser iguais a zero. Tá? Então, ao longo do eixo X, que é o sentido com que esse meu fluxo está se movimentando, ao longo do meu eixo X, eu vou ter, então, aqui a minha força de pressão por unidade de área, né? Então aí aqui a gente tem que lembrar que a gente tem todo esse comprimento aqui que a gente está considerando. Então, quem que vai ser vai ser P vezes 2πr, que vai ser todo esse perímetro aqui que a gente vai estar considerando da minha superfície. Então essa vai ser toda a minha superfície, vezes o meu dr, que é a areazinha contida entre essa areazinha aqui, então é o meu dr, tá? Então, para ter esse meu volume, basta eu multiplicar, então, o meu perímetro aqui, 2πr, vezes o meu dr, para obter, então, essa minha área, tá? Então, a área dessa minha superfície aqui vai ser 2πr, e aqui eu vou ter P aplicado, então, em o quanto que variou aqui, então, de P dessa ponto, dessa superfície aqui até essa, tá? Vezes 2π vezes o meu dr. E as tensões, então, as tensões que vão estar atuando aqui seria ao longo do meu eixo θ, tá?
nós não estamos calculando, nós estamos calculando ao longo do eixo X. Então, ao longo do meu eixo X, é como se eu estivesse calculando ao longo dessa superfíciezinha aqui. Então, eu vou ter aqui a minha tensão de cisalhamento nessa superfície, vai ser a tensão vezes 2πr vezes o meu dx aqui, tá? O meu dx vai ser esse comprimento aqui ao longo dele, tá? Então, aqui está numa perspectiva, é como se o meu dx estivesse entrando aqui, tá? A gente não consegue representar ele nessa figura, ele vai estar entrando ali e vai ser aqui. E o meu dr sim, essa superfíciezinha aqui que a gente está vendo aqui, tá? Então, a área vai ser dr dx, tá? Então, ao longo de toda a superfície vai ficar 2πr dr vezes o meu dx. Aqui, tá? E aqui eu tenho que tomar cuidado porque a minha área interna ela vai ser menor do que a minha área externa, tá? Então, eu posso escrever ela, tá? Dessa minha área externa, o perímetro dela vai ser, então, um segundo R, que eu posso escrever como R mais o meu dr, tá? Então, aqui, em vez de R, a gente põe R mais dr, porque vai ser esse R mais esse drzinho que está aqui para ter qual que vai ser a circunferência dessa minha área externa, tá? E aí isso vai variar de quando? De 0, quando eu estiver no centro, até R, que é o raio desse meu tubo. Com isso, minhas forças de pressões, então eu posso escrever em termos dessas duas pressões, dessas duas superfícies do meu volume de controle diferencial. E em termos dessas duas tensões de cisalhamento que atuam nas superfícies desse meu fluido de controle diferencial. E aí, então, se eu somar essas duas expressões, tá? Vocês podem fazer vocês aí, vocês devem chegar nesse resultado aqui. Então, eu vou ter menos dp dx, 2π r dr dx, mais o meu tal em Rx de 2π dr dx, mais o meu d de tal Rx dr vezes 2π vezes r dr dx, tá? E aí aqui, então, eu tenho aqui, desse lado da expressão aqui, eu tenho, na verdade, tem tudo isso aqui, né? 2πr, 2πr dx, 2πr dx, tá? Eu posso tirar isso daqui para fora. Eu posso dividir tudo, esses dois lados da expressão, isso aqui por 2πr dr dx. O r não, né? O r fica para fora. Aqui não tem r, tá? Ou eu posso escrever aqui tal vezes r sobre r, tá? Para conseguir tirar, tá? E aí eu posso eliminar, então, esse termo aqui e simplificar essa expressão. Então, dividindo tudo por 2πr dr dx, tá? Eu vou obter, então, o seguinte resultado. Tá? Reescrevi aqui em cima a mesma expressão aqui, e aqui, então, dividindo, a gente fica com... vamos passar aqui, já passando aqui para o outro lado da expressão, né? Fica dp dx, aí aqui aquele tal, a gente tinha dividido ele por r, d de tal r dr, tá? E aí, então, a gente pode verificar aqui que isso aqui pode ser escrito se a gente passar o r para dentro, se a gente passar isso aqui para dentro dessa expressão aqui, tá? A gente pode escrever ela como uma função de derivados por partes, né? Em função de r e dθ, tá? Então, a gente pode extrair ela jogando esse termo aqui para dentro da derivada. E aí, então, eu obtenho uma expressão que depende desse lado aqui, ela está dependendo, variando em função de r, e desse lado aqui ela está variando em função de x, tá? E aí, então, a única forma dessa equação ser válida para tantos valores de x e de r
é que ambos os lados dessa expressão aqui, eles vão ser constantes, porque eu não posso ter aqui a minha expressão aqui variando em função de R, ela pode estar variando apenas em função de X, tá? Porque se ela estiver variando aqui em função de X e essa daqui não estiver variando em função de X, ela não vai dar uma função constante. Então, a única forma de eu ter essa expressão é que os dois lados dessa expressão vão ser constantes. Então, eu posso reescrever ela dessa forma aqui, dizendo que esses termos vão ser constantes. E assim, então, eu posso integrar essa expressão como a gente fez anteriormente para os outros casos que a gente analisou. Tá? Então, se eu aplicar uma integral aqui e aqui, ou se eu aplicar uma integral aqui e aqui, tá? Eu posso passar, por exemplo, o meu dr para cá, aí eu vou ficar, como o meu dp dx não está variando em função de r, ele vai sair para fora da integral. E a integral de r vezes dr vai ser r ao quadrado sobre 2. Tá? Então, aqui fica r ao quadrado sobre 2 mais dp dx mais uma constante de integração. Tá? E aí, eu tenho aqui esse r, que vai sobrar aqui desse lado dessa expressão aqui, tá? E aí ele passa para cá, dividindo, e aí vai dividir aqui, esse daqui vai cortar com esse aqui, tá? Esse r veio daqui, ou daqui, né? Depende de qual integral que a gente fizer, dá na mesma, tá? E aí esse r aqui, ele simplifica com esse r daqui, eu fico com essa minha expressão para tal de x, tá? E aí aqui eu vou aplicar também a minha derivada. Então aqui eu posso escrever essa minha tensão de cisalhamento aqui em função de Rx. Eu vou ficar então substituindo aqui tal, né? Tal, eu substituo aqui. Eu vou ficar com mu du dr, tá? Vai ser igual a essa parte aqui da expressão, não muda nada. Aí eu vou integrar novamente, eu vou passar esse dr para cá e para cá. E aí a integral aqui eu tenho r, a integral de r dr vai ser r sobre 2, r ao quadrado sobre 2, tá? Aí multiplico com esse 2 aqui, já tinha aqui, vai ficar 4. E aqui eu tenho 1 sobre r, meu C1 é constante, tá? E aí vai ficar ln de r, tá? E aí tudo multiplicado aqui, divididos por esse mu que tinha sobrado ali, mais a minha constante de integração. Tá? Então, integral fácil de resolver. E agora que a gente resolveu a nossa integral, nós vamos aplicar, então, quem que são as nossas condições de contorno para essa integral. Tá? A gente tem que meu U vai ser igual a zero quando meu R for igual a R. Tá? Então, eu estou num tubo aqui, tá? De raio R. Quando eu estiver na borda do meu tubo, o meu tubo não está se movimentando. Então, na borda do meu tubo, minha velocidade vai ser igual a zero pela condição de não escorregamento, tá? E no centro do meu tubo, eu vou ter a minha velocidade máxima, tá? Então, a minha velocidade máxima vai acontecer no centro do meu centro do meu tubo, tá? Então, vamos aplicar essas condições de contorno. Primeiro, vamos ver quando a gente aplica essa condição de contorno para raio igual a zero, tá? Eu vou ter o meu ln de zero. E aqui eu vou ter o meu ln de zero, aqui nessa expressão, ele vai tender ao infinito. Tá? E aí, se ele estiver tendendo ao infinito, a única forma dessa expressão ser igual a zero, para o meu U ser igual a zero, é se o meu C1 for igual a zero. Eu não posso ter, velocidade, para minha velocidade ter um valor de velocidade máxima que seja diferente de zero, diferente de infinito aqui, é se o meu C1 for igual a zero. Tá? E aqui a mesma coisa nós vamos aplicar para essa expressão aqui. Então, C1 é igual a zero, eu não tenho nada dessa expressão aqui, aí eu vou ter aqui o meu U vai ser igual a zero,
quando aqui for R. Então, aqui eu vou substituir pelo meu Rzão, tá? E aí eu vou ficar aqui o meu C2, vai ser igual a menos essa expressãozinha aqui, certo? Então, aqui o meu C2 vai ser menos R ao quadrado divididos por 4 mol dP dx. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, então, esse meu valor de C1, que a gente já viu, que é zero. Não vou ter essa expressão aqui, tá? E o meu C2, eu vou pegar essa expressãozinha aqui e vou substituir ali, tá? Então, esse lado da expressão não muda, não tem nenhuma constante, vai ficar igual. Vou ficar com o de R. E aí, o que vai mudar, então, agora, é que eu vou ter o meu C2, eu vou substituir aqui por essa expressão, tá? E aí eu vou ficar com R ao quadrado dividido por 4 mol. E aí aqui eu tenho algumas semelhanças, né? Isso aqui tudo, isso aqui tudo, a gente tem essa semelhança, tá? Então eu vou ficar com 1 sobre 4 mol dP dx, e aí aqui eu tenho aqui R ao quadrado menos R ao quadrado, tá? E assim a gente fica com a nossa expressão para a velocidade em um tubo. E aqui, então, simplesmente reescrita ali essa expressão da velocidade. Aqui, uma segunda forma que a gente pode escrever ela é se a gente dividir tudo por R ao quadrado. Tá? Então, aqui a gente multiplica por R ao quadrado e divide por R ao quadrado. Aqui a gente pode obter essa expressão da seguinte maneira, tá? Aí, fiquem à vontade para usar como vocês acharem melhor. Aí, o meu tal vai ser o mu vezes deu dr, hoje a gente vai calcular dele na expressão anterior, tá? Então, se eu derivar essa expressão aqui, tá? Quando eu derivar aqui, eu vou ter r ao quadrado, isso aqui vai ser r ao quadrado, vai ficar 2r, tá? E aí, então, eu posso dividir essa expressão aqui, eu vou ficar com r, aí aqui o 2 corta com esse 4, aqui o mu, quando eu multiplicar aqui, esse mu aqui vai cortar com esse mu aqui, tá? O r ao quadrado aqui vai ser constante, vai cortar com esse r aqui. E eu fico com essa expressão para minha tensão de cisalhamento. Para a minha vazão volumétrica, a gente vai fazer o mesmo processo. Nós vamos, então, integrar aqui de 0 a r todo o nosso perfil de velocidade. Nós vamos integrar aqui em nosso U vezes o nosso dA. E aí o nosso U vezes o nosso dA é 2πr vezes dr, tá? E aí, quando a gente integrar essa expressão aqui, nós vamos ficar com a seguinte expressão aqui para a nossa vazão. Tá? Que depende, então, da nossa variação de pressão ao longo de x. E aqui a nossa vazão de volume também pode ser escrita como função da queda de pressão, se a gente assumisse que aquela queda de pressão é constante, tá? A gente vai ter o nosso dP dx, escrito como P vezes 2 vezes P1, dividido por L, onde L pode ser tanto o comprimento do meu tubo ou o comprimento entre duas seções de tubo onde eu conheço a pressão, tá? E aí eu fico com menos ΔP sobre ΔL. E aí simplesmente reescrevo essa expressão aqui, tá? A velocidade média vai ser o meu Q divididos por A, onde A vai ser igual a 2πr ao quadrado, que é a área total do meu tubo, no meu tubulação, tá? E aí, então, quando eu dividir o meu Q pelo meu A, aqui vai ter o R ao quadrado, vai ficar, então, com R ao quadrado aqui, que vai ficar dividido por 8 mol vezes 2P ΔX, tá? Para a minha velocidade máxima, bom, a gente já sabe mais ou menos onde a nossa velocidade máxima vai ocorrer, que é no centro do tubo,
Mas para tirar essa dúvida, nós podemos calcular que o meu dU/dr vai ser igual a zero, né, quando eu tiver meu ponto de máximo da velocidade. Então, quando a gente for verificar isso, no momento que eu aplico aqui meu dU/dr, a gente já tinha feito essa derivada, tá? Não vou fazer de novo, mas aqui vai sair para fora do R, tá? A gente vai ficar, então, com 1 sobre 2 mu dp dx vezes R, tá? Que saiu dessa derivadinha aqui, tá? E isso tudo vai ser igual a zero. E para essa expressão ser verdadeira, isso vai acontecer exatamente quando? Quando meu R for igual a zero, tá? Então, isso significa que a velocidade máxima do meu escoamento ocorre no centro da minha tubulação. E qual que é a minha velocidade máxima? Tá? A minha velocidade, para calcular a minha velocidade máxima, eu vou substituir aqui nessa expressão o meu R igual a zero. Tá? Então, isso aqui vai ficar igual a zero. Tá? Logo, todo esse lado aqui vai ficar igual a zero. E eu fico apenas com R ao quadrado vezes 4 mu vezes 2p dx, tá? Então, a minha velocidade máxima vai ser exatamente essa daqui, tá? Esse lado da expressão aqui. E aí, se a gente comparar, então, aqui, a gente tem 4 aqui, e a nossa velocidade com a nossa velocidade média, a gente tem 4 aqui, na nossa velocidade média a gente tinha 8. Então, a gente pode dizer que a nossa velocidade média na nossa tubulação vai ser igual a nossa velocidade máxima vai ser o dobro da nossa velocidade média no centro da tubulação, tá? Então, a gente tem o perfil de velocidade num tubo, tá? Aqui vai ser a minha velocidade máxima, onde meu R, tá? Vai ser igual R igual a zero, onde meu raio for igual a zero, eu vou ter minha velocidade máxima, e essa velocidade máxima vai ser igual a 2 vezes a velocidade média, que é a velocidade integrando todas essas velocidadezinhas que tem ao longo do meu perfil de velocidade. E aí, se eu considerar, então, U como a minha velocidade máxima, tá? Eu posso dividir essa minha expressão aqui, se eu dividir ela por U, tá? Eu vou ficar aqui, quem que era U aqui a gente tinha calculado, era menos R ao quadrado sobre 4 mu vezes o meu dp dx, olha que fácil, aqui vai cortar, o sinal de menos vai cortar, logo eu vou ficar apenas com essa parte da minha expressão aqui, tá? Então, a minha velocidade U divididos pela minha velocidade máxima no centro do tubo vai ser igual a 1 menos R sobre R vezes 2. E aí, olha que interessante, a gente tem aqui uma nova expressão para a minha velocidade, tá? Que depende apenas da minha velocidade máxima. Então, se eu conhecer a minha velocidade máxima do meu escoamento, conhecendo U, a velocidade máxima do meu escoamento, eu consigo determinar qualquer ponto desse meu perfil de velocidade, simplesmente aplicando ela nessa equação aqui. Então, uma equação muito útil para a gente trabalhar. Vamos fazer um exemplo agora e ver como que a gente consegue utilizar ela na prática. Então, agora vamos resolver o exemplo 8.4 do livro do Fox para um viscômetro capilar. Então, um viscômetro simples pode ser feito de um tubo capilar. Um tubo capilar é um tubo muito fino, tá? Imagina que ele tem um diâmetro próximo de um fio de cabelo, por isso que ele se chama um tubo capilar, tá? Então, quando se fala em tubo capilar, é um tubo muito fino, de diâmetro aqui de 0,5 milímetros. E aí pede se a vazão do volume e a queda de pressão forem medidas, então a gente conhece aqui a nossa queda de pressão e a nossa vazão, então Q e P, tá? Foram medidas. E a geometria do tubo, no caso aqui L e D, que é o que a gente precisa para ter as referências da geometria do tubo, forem conhecidas. A viscosidade do fluido é newtoniana, ela poderá ser calculada a partir da equação 8.13. Está aqui a equação 8.13, tá? E aí ele quer calcular qual que é a
viscosidade, tá? Então, quais que são as informações que a gente tem para resolver esse problema? Ele fala que a gente tem aqui, a gente conhece o valor de Q, a gente conhece o valor de ΔP, a gente conhece também o diâmetro e o comprimento do tubo, então aqui Q e L, e o que a gente precisa descobrir, o que resta a gente descobrir é somente a viscosidade, tá? Então, a gente pode reescrever essa expressão, a gente pode ter que mu vai ser igual a π vezes ΔP vezes d na 4, divididos por 128 mu L, tá? Não, mu não, Q, né? Q vezes L, tá? E aí, as condições que a gente precisa ter para poder aplicar essa equação é que seja um escoamento laminar, essas equações não são válidas para escoamento turbulento, e nós já vamos ver por quê. Um escoamento também que seja permanente e incompressível, e que ele seja completamente desenvolvido e o tubo seja horizontal, tá? Vamos relembrar o que a gente eliminou quando a gente considerou isso aqui. Escoamento permanente, a gente tem que o meu d dt vai ser igual a zero, tá? Aqui a gente vai ter a integral de superfície de U vezes ρ vezes V vezes dA, que vai ser igual a zero. E, desculpa, não, aqui vai dar que essa integral é constante. E o escoamento completamente desenvolvido vai dizer que essa integral aqui de U vezes ρ vezes V vezes o meu dA vai ser igual a zero, tá? Integral de superfície, tá? E o tubo horizontal, ele vai me dizer que as minhas forças de campo, tá? Ao longo de x vão ser iguais a zero, tá? Com isso, então, a gente consegue fazer aquelas simplificações. A gente já viu que a nossa força de superfície ao longo de x ela ia ser igual a zero, tá? Então, só aqui relembrando que cada uma dessas condições que a gente considerou vão fazer. E aí, fazendo essas considerações, então, a gente consegue chegar a essa expressão de volume que a gente já viu anteriormente, tá? E essa expressão aqui, esse valor é dado no problema, que é de 880 milímetros cúbicos por segundo. E aí, o meu ΔP é dado no problema, tá? Não está escrito aqui, mas está no livro. O meu ΔP é de 1 milipascal. E aí, então, se eu substituir aqui, vai ficar com P vezes 1 MPa. Está escrito aqui, ó, na queda de pressão, 1 MPa vezes 0,5 milímetros ao quadrado, na 4, na verdade, né? Milímetros na 4, divididos por 128 vezes Q 880 milímetros cúbicos por segundo, tá? Que pode cortar com isso daqui, tá? E aí, isso aqui vai me dar, meu mu, vai ser igual a 1,74 vezes 10 na menos 3 newtons vezes segundos por metro quadrado, certo? Com isso, então, conhecendo os parâmetros de queda de pressão, tá? Aqui é fácil a gente calcular, a gente aprendeu, a gente pega o manômetro, põe aqui, o manômetro põe aqui, tá? A vazão também a gente pode calcular, digamos que esse daqui está aberto, a gente pode ver quanto de água que está, de líquido que está saindo, tá? Não é água. A gente pode ver o quanto que está passando pelo tubo, tá? Isso a gente consegue medir. E aí a gente consegue, então, calcular a viscosidade do tubo, a viscosidade apenas conhecendo a geometria desse tubo, tá? Então, aí um problema muito importante para a gente
resolver, tá? O que falta fazer aqui nesse problema, para a gente ter certeza, tá? E que foi uma presunção que a gente fez, é se o escoamento é laminar, tá? E aí, para calcular se para verificar se o meu escoamento é laminar, tá? Eu posso utilizar o meu número de Reynolds, tá? E aí, o meu número de Reynolds, ele vai ser ρ vezes a minha velocidade média vezes o diâmetro do meu tubo divididos por mu, tá? Aí eu preciso saber aqui qual que é o meu valor, tá? E ele fala aqui no problema, se eu não me engano, ele fala que é próxima da água, então vamos botar aqui, assumir que seja igual a da água, que vai ser de 999 quilogramas por metro cúbico, vezes aí a minha velocidade média. Para calcular a minha velocidade média, tá? A gente tem o nosso Q, e aí a gente vai dividir pela área do tubo, tá? Então vai ser aqui Q divididos pela área do tubo, tá? Vezes o diâmetro do tubo divididos por mu, que foi o valor que a gente calculou aqui, tá? E aí, se vocês substituírem, então, os valores, tá? Isso aí vai dar... Reynolds vai dar 1.290, tá? Que é menor, então, do que 1.000 e que 2.300, que é menor que 2.300, que é o limite, tá? Limite fluxo laminar, tá? Então, a gente ainda pode aplicar essa expressão, mas já está chegando próximo do limite. Na verdade, falta 2 vezes esse valor praticamente para chegar no limite, né? Quase 2 vezes. Então, não está tão próximo assim, tá? Teria que dobrar a nossa velocidade para ter um escoamento turbulento nessa situação. Certo? Então, com isso, nós analisamos uma série de escoamentos laminares e uma série de propriedades de escoamentos laminares. E agora, na nossa próxima unidade, nós vamos analisar, então, o que acontece quando a gente tem escoamentos laminares e escoamentos turbulentos, principalmente os escoamentos turbulentos, e comparar com os laminares, porque os laminares a gente já calculou, tá? Mas isso é conteúdo para o nosso próximo vídeo. Então, até breve.